Ao longo de sua história, o Real Madrid já gastou muito dinheiro em contratação de valores astronômicos, com o objetivo de se manter no topo como o maior time de futebol do mundo. E nesse vídeo, vamos conferir quais são as 10 contratações mais caras da história do Real Madrid. Para começar, na 10ª posição, nós temos o Jovic. O cara vinha se destacando muito lá no Frankfurt em 2019, e ele estava metendo gol a rodo com o time alemão, e parecia que ele seria um dos principais atacantes do futebol europeu, e então o Real foi com tudo para contratá-lo. E eles gastaram uma grana bem alta em sua contratação, aproximadamente aí 63 milhões de euros. Porém, no Real Madrid, ele teve uma passagem bem ruim, e ele não jogou nem metade do que ele jogou lá no time alemão. E ocupando a 9ª posição do nosso vídeo, nós temos ele, o brasileiro Kaká, que naquela época era um dos melhores jogadores do mundo, e o brasileiro vinha fazendo aí temporadas incríveis com a camisa do Milan, ganhando inclusive a bola de ouro de melhor jogador do mundo. E para tirar Kaká do Milan, o Real Madrid na época pagou aí aproximadamente 67 milhões de euros na contratação do brasileiro. Porém, como sabemos, a passagem de Kaká no Real não foi tão bem sucedida. Isso porque o brasileiro, infelizmente, acabou sofrendo aí com graves lesões que acabaram aí impedindo ele de ter mais sucesso com a camisa do time espanhol. E na 8ª posição aqui do nosso vídeo, nós temos ele, o jovem Endrick. O atacante brasileiro é um verdadeiro fenômeno do esporte, e desde cedo ele já mostrava isso lá na base do Palmeiras. E então o Real Madrid não perdeu tempo e foi atrás de sua contratação, e pagaram em cerca de 72 milhões de euros para contratá-lo, fazendo dele a 8ª contratação mais cara da história do Real Madrid. E Endrick, sem dúvidas, tem um potencial enorme, e quando ele chegar no Real, ele vai mostrar aí todo o seu talento e habilidade, e com certeza ele vai brilhar muito ao lado dos outros jogadores brasileiros que já estão por lá. Na 7ª posição do nosso vídeo, nós temos o colombiano James Rodríguez, que em 2014 era um dos melhores meias do futebol mundial. Ele havia acabado de fazer uma Copa fantástica com a seleção colombiana, sendo um dos destaques do time. E então o Real Madrid acabou se encantando com seu futebol e foi em busca de sua contratação, e eles pagaram aí cerca de 75 milhões de euros para contratar James. E ele teve até um bom início lá no Real, só que depois ele acabou sofrendo aí diversas lesões, que acabaram atrapalhando demais o desempenho do colombiano, e o rendimento dele acabou caindo demais, e ele não conseguiu ser aquele jogador que ele era na Colômbia. E na 6ª posição do nosso vídeo, nós temos ele, o grande Zidane, que antes de ir para o Real Madrid já era um craque atuando na Juventus, e Zidane já havia vencido também a bola de ouro, e para contratá-lo o time espanhol pagou aí cerca de 77 milhões de euros. E bom, o resto é história. Zidane se tornou um dos maiores jogadores da história do clube merengue, e marcou uma era dentro do clube espanhol. E Zidane foi peça-chave para o título do Real Madrid da Champions lá de 2002. Naquele torneio, o francês jogou muito e mostrou todo o seu talento, e foi extremamente decisivo na final, e assim o Real Madrid se sagrou campeão. E após anos, ele voltou ao clube e fez história novamente, ganhando aí 3 Champions Leagues de forma seguida, um feito simplesmente inacreditável e histórico. E ocupando aqui a 5ª posição do nosso vídeo, nós temos outro francês, o Tchouaméni, que começou a se destacar atuando lá no Mônaco da França, por ser um meio-campista muito forte e com um ótimo desarme. E então o Real Madrid logo ficou de olho nele e foi em busca de contratá-lo. E para tirá-lo de lá, o Real pagou aí cerca de 80 milhões de euros para contratar o jovem jogador. E o jovem jogador tem tudo para marcar uma era dentro do Real Madrid. E sem sombra de dúvida, esse cara será essencial para os próximos anos do clube, porque esse cara é de fato muito bom e joga muita bola. Então vamos ficar de olho nele. E na 4ª posição aqui do nosso vídeo, nós temos ele, a fera, Cristiano Ronaldo, que antes de ir para o Real, já estava jogando muito lá no Manchester United. E por lá, Cristiano já havia vencido a Champions League, e ele era um dos destaques do time inglês. Para tirar a CR7 do United, o Real teve que pagar aí um valor altíssimo, aproximadamente 94 milhões de euros foram gastos em sua contratação. Bom, e no Real, CR7 virou uma máquina de marcar gols. Com a camisa do Real Madrid, Cristiano ganhou diversos títulos e quebrou vários recordes, e se transformou no maior jogador da história do clube espanhol, com diversos momentos icônicos que ficarão marcados para sempre nas memórias dos fãs do futebol. Esse cara, de fato, jogou muito e marcou seu nome na história do Real Madrid. Na 3ª posição do vídeo, está ele, Gareth Bale. Após o Real Madrid ver Bale jogando muito e se destacando lá com a camisa do Tottenham, o time espanhol foi em busca de sua contratação, e o Real pagou incríveis 101 milhões de euros para tirá-lo lá do Tottenham, uma grana surreal na época. Porém, no Real Madrid, Bale jogou muito bem durante algum período. Bale acabou se transformando em um jogador muito importante para o time espanhol. E além disso, ele também se transformou em um jogador extremamente decisivo. Sempre, em momentos importantes, ele estava lá para decidir e ajudar o time merengue.
e então sua contratação acabou valendo aí demais todo o investimento que eles fizeram nele. E ocupando a segunda posição do nosso vídeo está ele, o Jude Bellingham. O jovem começou a se destacar muito atuando lá no Borussia Dortmund da Alemanha, e o Real logo viu que ele era um cara com um talento raro. E então o time espanhol se preparou e então fizeram uma oferta aí milionária para tirá-lo lá do Dortmund. E o Real Madrid pagou incríveis 103 milhões de euros em sua contratação. E Bellingham chegou no Real Madrid jogando muito e hoje ele já é um dos principais jogadores do time. E ele com certeza será fundamental para o futuro do time espanhol, que vê ele como um cara para marcar uma era dentro do time. E ele sem dúvidas é um cara que tem tudo para chegar lá, porque como já estamos vendo, ele é um cara que tem um talento muito acima da média e com certeza ele marcará seu nome dentro do Real Madrid. Na primeira posição do nosso vídeo está ele, o belga Eden Hazard, que em meados de 2019 era um dos principais jogadores do futebol mundial e ele vinha fazendo temporadas incríveis com a camisa do Chelsea. O cara era a principal estrela do time inglês. Para tirá-lo de lá, o Real Madrid teve que desembolsar aí muita, mas muita grana. Na época, o time espanhol pagou aí inacreditáveis 115 milhões de euros para tirar o belga lá do time inglês. E o Hazard chegou ao Real Madrid com altas expectativas. E todos esperavam que ele fosse jogar aí muita bola e ser um dos destaques do time espanhol. Porém, como sabemos, sua passagem por lá acabou sendo aí uma enorme decepção. O cara acabou sofrendo com diversas lesões que o impediram de mostrar todo o seu futebol. E então, a passagem de Hazard no Real Madrid acabou frustrando não só os torcedores, mas principalmente a diretoria, que investiu muita grana em sua contratação. Porém, ele até hoje é a contratação mais cara da história do Real Madrid. E como sabemos, o Real Madrid recentemente contratou o Mbappé. E mesmo o jogador francês tendo chegado de graça como espanhol, o Real Madrid ainda gastou uma grana nessa operação. Aproximadamente 123 milhões de euros foram necessários para contratá-lo, que torna ele também uma das contratações mais caras da história do clube espanhol. E Mbappé, sem dúvidas, tem tudo para marcar uma era dentro do Real Madrid, porque esse cara joga demais e é um dos melhores jogadores do mundo da atualidade. Mas e vocês, se pudesse contratar um desses caras para o seu time, qual vocês contrataria? Me falem nos comentários. Se curtiu, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal para nos ajudar. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.